iDoc. Saúde e bem-estar em qualquer lugar. Disponível na Google Play e na Apple Store. Baixe agora. Quem começa falando, tá bom? Os pais e profissionais mandaram as perguntas pra gente. Então, vou começar aqui com como posso fazer para uma pessoa com a T21 entenda a Covid, entenda a necessidade dela ficar em casa, entenda a importância de fazer essa manutenção da saúde. Vai, Denise. Muito bom. Isso aí é uma pergunta muito interessante, porque ela começa muito antes da Covid. Vírus talvez tenha sido o primeiro micro-organismo a existir na face da Terra. Depois disso surgiram os outros. Então a gente sempre conviveu com eles. Tá? Alguns mais agressivos, outros menos agressivos. Alguns o nosso organismo se adaptou e convive com eles adequadamente. Outros a gente não convive, como por exemplo esse coronavírus. Conhece-se o coronavírus há mais de 40 anos. O que não se conhecia era essa capacidade de mutação que ele teve quando passou através de um animal, particularmente o morcego e o pangolim. Tá? Sofreu modificações em sua estrutura, tá? E isso aí nos pegou de surpresa, porque não estávamos preparados. Nosso sistema imunológico não conhecia aquilo. Então não houve como responder de imediato à agressão. Mas eu quero lembrar também que uma situação similar aconteceu em 2009, quando se iniciou a gripe suína. Tá? Nós também não estávamos preparados para aquela mutação, nós não estávamos preparados para aquele evento. Todavia, naquela época, a capacidade de disseminação do vírus influenza e de contágio e a agressividade, a morbidade, era um pouco menor do que a desse vírus que está se apresentando agora. Tá? Então, em relação a esse vírus que está se apresentando agora, nós estamos começando tudo do zero. Tá? Se vocês perguntarem, alguém no mundo entende alguma coisa sobre o vírus? Estamos começando a entender. Tá? Estamos começando a entender, mas ainda vai demorar um pouco a entendermos mais. E tudo isso que nós estamos vendo no momento, tá? Quarentena, isolamento, lockdown, fechamento de escolas, fechamento de comércios, etc., não se deve somente ao perigo que o vírus traz, se deve também ao despreparo no qual nós fomos pegos. Tá? Nenhum serviço de saúde no país é capacitado, é habilitado para atender a agressividade e a mobilidade, não é morbilidade, não, a mobilidade que esse vírus traz. Tá? Com isso aí, então, há necessidade de retardar a disseminação dos vírus para que haja lugar para que todos sejam atendidos de maneira adequada. E no nosso país, salve, nós temos o SUS, que é um sistema de atendimento universal ao público, não dependendo de local, condição social, de nada. Ele é universal para todos. Há que se devotar grandemente a esse SUS e fazê-lo crescer gradativamente para que dê apoio a todos. Legal. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que, mais especificamente para as pessoas com T21, apesar delas talvez não estarem com 100% da dimensão das mudanças que essa pandemia trouxe, todos nós, por que está todo mundo de máscara, por que só passa orientação para lavagem de mãos, e eu creio que com essa repetição das orientações, das informações, e com essa comunicação extensa em cima dessas medidas de higiene e de evitar a transmissão, eu acho que eles estão conseguindo aos poucos absorver e conseguir entender que sem essa proteção todos nós podemos ficar doentes, inclusive eles. Então eu acho até que eu fiquei surpresa como eles estão absorvendo a informação, como eles estão colaborando e tendo entendimento real, um entendimento global que uma coisa de uma proporção, uma pandemia de uma proporção que inimaginável, né? Nós não teríamos se fosse para antever, dizer que isso iria acontecer, ninguém
conseguiria enxergar essa possibilidade. E eu tô achando que eles estão sim entendendo. Eu não sei se é porque a informação o dia inteiro você só vê notícias sobre Covid, mas surpreendentemente eu acho que eles estão sim incorporando e entendendo e vivenciando bem esse momento. Legal. Tá. Deixa eu fazer um complemento um pouquinho. Eu queria aproveitar o gancho que o Denis colocou, e, é claro, aproveitando também o que a Pátria colocou. Assim, eu fui aluno do Carlos da Silva Lacassa, há 40 anos atrás. O Carlos da Silva Lacassa, que fazia doenças infecto-contagiosas, que eram chamadas de medicina tropical, ele contava algumas histórias para a gente, de uma forma muito breve, assim: o homem está invadindo a área física que não compete a ele fazer o seu desenvolvimento. Isso significa, nós estamos desmatando, nós estamos agredindo a natureza, mexendo com a temperatura do planeta. Todo o contexto faz com que haja modificabilidade da estrutura dos vírus, das bactérias e de uma série de outros microestruturas ou grandes estruturas que acabam procurando sobreviver. E, pior do que isso, a gente acabou se alimentando de substratos que nós não tínhamos hábitos de comer e gerou esse tipo de modelo que nós estamos nos sentindo praticamente atados, amarrados. Isto é uma surpresa. Como é que eu digo para um indivíduo com síndrome de Down que ele tem que usar uma máscara, que ele tem que se preparar? Isso é um fator muito dificultador, sem dúvida nenhuma, mesmo porque a gente sempre fala assim: a pessoa com trissomia 21, ela aprende, né? Se você ensinar de uma forma bem adequada, ela aprende. E, de repente, ela aprendeu a nos ver sem máscara e você chega e fala assim: coloca a máscara. Peraí, mas quem colocava a máscara era bandido, né? Quem se escondia era bandido. Agora, de repente, não, eu não vou colocar máscara. Então, o que eu posso talvez ajudar nesse contexto? Olha, vamos colocar uma máscara do homem, como é que chama? Aquele Homem-Aranha, ou Batman, alguma coisa assim. Homem-Aranha, ou Batman, alguma coisa dessa, que ele pode aceitar, ou a Mulher Maravilha, que ela pode eventualmente compartilhar. Mas a gente percebe no nosso cotidiano que, de fato, essas pessoas têm grande dificuldade em, entre aspas, se proteger com a máscara. Mas ele aprende a lavar a mão e a gente tem um cuidado muito grande de que isso se torne um habitué, uma constante que passa a ser uma patologia, né? O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, até se a gente não tiver uma cautela, nós podemos estar induzindo o indivíduo de que vai aprender a fazer algo que posteriormente vai querer continuar fazendo. Não estou dizendo que é errado, assim, é fundamental. O maior segredo de todo o processo é, sem dúvida nenhuma, a higienização. E a velocidade com que esse agente chega no Brasil, chega em qualquer lugar do planeta, é avião, né? 12, 13 horas, uma hora e meia. Antigamente, há 40 anos atrás, ele demorava, né? Antes disso, vinha de carroça. Então, esse processo de velocidade que está vindo e desestruturando nossa aprovação, nossa capacitação de entender essa condição. Era isso que eu queria completar, Sal. Obrigado. Tá. Eu vou fazer a próxima pergunta aqui. Eu só queria completar aqui o que a Paty falou. Realmente, eu estou vendo vários programas de adolescentes, adultos, fazendo campanhas de lavar a mão, usar máscara. Acho que a gente está tendo uma resposta bem positiva. Acho que eles estão entendendo que para sair precisa, dentro de casa não precisa. Só com os pequenos, acho que a dificuldade é um pouco maior, mas eu acho que com todos os pequenos tem um pouco mais de dificuldade mesmo. Vamos lá para outra pergunta. Quais os problemas médicos que a pessoa com a síndrome de Down, com a T21, podem ter para serem colocadas nesse grupo de alto risco? Paty, quer começar? Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. A manifestação clínica da COVID em crianças, ela tem sido basicamente febre, eles têm mais sintomas gastrointestinais, dor abdominal, às vezes vômito, mas eles têm evoluído muito bem e a taxa de mortalidade é muito menor em criança
e a gravidade da Covid também tem se mostrado muito menor na faixa etária pediátrica. Na síndrome de Down especificamente, eu tenho visto, a gente não teve tantos casos assim, né? A gente teve acho que 4 casos até agora que eu saiba, e eles se comportaram idêntico ao grupo pediátrico comum. Então, o pessoal com síndrome de Down, eles tiveram as mesmas manifestações que as crianças sem síndrome de Down. Eu sei que no Instituto da Criança a gente teve 39 pacientes e 2 óbitos, mas foram 2 óbitos de crianças com comorbidades. Era uma criança com uma síndrome de Edwards e a outra era uma criança com uma neurofibromatose. No Hospital Infantil Darcy Vargas, nós já tivemos 36 crianças e nenhum óbito por enquanto. Com síndrome de Down, nós tivemos essas 4 crianças, só uma foi, não, duas foram internados, uma só que foi para UTI. Na síndrome de Down, a gente tem levado em consideração que todos eles são grupos de risco. Os conceitos que nós recebemos é que na pediatria, crianças menores de 1 ano, crianças neuropatas, crianças cardiopatas e crianças com qualquer doença genética devem ser consideradas grupo de risco. Legal, deixa eu entrar aí, porque eu vou tocar num canto um pouco delicado do meu amigo que vai falar logo em seguida, por isso que eu quis falar antes dele, que eu sei que ele vai me bater, mas não tem problema não. Vamos lá. A condição paralela relacionada a deficiências, não só de componente genético, mas a pessoa com trissomia 21 é vista por um grande grupo de também uma criança com imunoincompetência. E essa imunoincompetência tem sido cada vez mais frisada no sentido de uma imunoincompetência timodependente. E o grupo com a imunoincompetência timodependente, de uma forma muito mais radical, é aquele grupo que fez uma cirurgia cardíaca, que são 25% da população com trissomia 21 que precisa fazer a cirurgia cardíaca, e desse grupo, a grande maioria fez a cirurgia transtorácica. E até muito recentemente, na cirurgia transtorácica, o timo era retirado. Então, em consequência, eu tenho aí um instrumento que o Denis não vai bater em mim não, porque esse pessoal não tem timo, eu fico tranquilo. Mas o Denis vai ficar muito bravo comigo quando dizer assim, olha, foi descrito por uma colega brasileira, você deve conhecer muito bem, né, que é a Magda Carneiro, e ela descreveu assim, uma imunocompetência primária tímico-dependente na população com trissomia 21. Existem várias discussões em cima disso, mas sempre se fala nessa imunoincompetência tímica. Então, além de todo o contingente que a Patrícia frisou, e é muito importante lembrar que a Patrícia é responsável pelo pronto-socorro infantil do Darcy Vargas, ela é diretora do pronto-socorro. Então, ela recebe todo esse fluxo. Então, ela sente e percebe o cotidiano da trissomia 21 e da Covid dentro do contexto hospitalar do hospital público, do SUS, que o Denis frisou muito bem, que a gente tem que respeitar muito bem, porque ele abre porta de todo mundo, ele tenta fazer o melhor possível, senão, talvez seja assim, a atenção da saúde pública pelo SUS no Brasil é, sem dúvida nenhuma, a melhor atenção. Saúde pública própria do SUS. Então, Denis, não fica bravo comigo, não. Eu quis só te cutucar um pouco com vara curta, porque quem faz imunologia, quem entende imunologia aqui é você. E como a gente tem esse parâmetro de discussão, eu gostaria que você tocasse esse barco em cima desse tema que é muito complicado. Isso, e eu quero demonstrar aqui o meu grande respeito à doutora Magda, tá? Uma das pessoas que me inspirou muito na imunologia. Tá? De fato, as crianças com síndrome de Down têm algumas dificuldades imunológicas. Tá? A criança nasce, tem lá, as crianças em geral têm a sua glândula timo aqui, que é, na verdade, o berçário de todos os linfócitos. Linfócitos são aquelas célulazinhas que aparecem escritas no hemograma quando você o faz. Tá? E essas células a gente pode chamar das células mais importantes do nosso sistema imunológico, porque a partir delas é que você vai reconhecer o
o que é próprio do seu organismo, o que não é próprio do seu organismo, e aí reconhecendo, vai instruir outros linfócitos a entender aquilo como um inimigo e atacá-lo, vai ensinar a mais um outro grupo de linfócitos a produzir anticorpos contra aquilo. Muitas crianças com síndrome de Down, como você disse, 25% delas chegam a fazer uma cirurgia cardíaca e dessas muitas vão retirar o timo. Tá? A curiosidade é que o timo é um órgão que existe durante um determinado tempo na nossa vida. Tá? Então, a partir dos 12 a 15 anos, a maioria de nós já não tem mais timo. Entretanto, a função dos linfócitos continua a ser exercida. Na síndrome de Down, alguém já demonstrou, o Mokgesian demonstrou isso em 74 e depois em 89, tá? Que você, quando estuda camundongos com trissomia, e depois ele replicou esse estudo para pessoas com trissomia, tá? Você verifica que o amadurecimento desse timo, ou o envelhecimento desse timo, tá? Acaba com uma grande população de linfócitos. E se você suplementa essa população com determinadas substâncias, esse timo pode começar a rejuvenescer e se repovoar de linfócitos. E isso aí vai novamente fazer com que esse caminho siga em frente. Tá? Curiosamente, a criança com síndrome de Down também, ela tem outras dificuldades. Então, por exemplo, ela tem alguma dificuldade ela tem uma dificuldade em reconhecer algumas bactérias, alguns vírus específicos e produzir anticorpos contra ela. Por exemplo, a hepatite B. Volta e meia a gente tem necessidade de revacinar uma criança porque ela não conseguiu sintetizar anticorpos contra a hepatite B. Tá? A gente tem também na síndrome de Down, eu costumo dizer que uma das grandes características do indivíduo com trissomia não são os olhinhos puxados, é a hipotonia e a hipomotilidade. O que isso significa? Tá? Não é a sua movimentação neuromotora, não. Tá? As células do aparelho respiratório, elas são dotadas de pequenos cílios que vão girando e vão conduzindo secreção do aparelho respiratório em direção à laringe, à traqueia, para que a gente cuspa ou para que a gente degluta isso aqui, limpando o pulmão. A criança com síndrome de Down, ela tem uma motilidade desses cílios menor. Tá? Então, ela limpa menos o pulmão. Tá? Algumas células do hemograma, como, por exemplo, o neutrófilo, eles caminham em direção à bactéria para tentar destruir aquela bactéria, mas eles têm isso que a gente chama de quimiotaxia, que é o andar em direção a algum fator químico que o atraia, ele tem uma vagarosidade. Tá? E ele tem também um conteúdo de oxigênio puro, radicais de oxigênio puro dentro das células, menor do que o indivíduo. Tá? Então, mesmo que ele chegue lá, nem sempre ele consegue destruir aquele micro-organismo que ele pegou. Tá? Além da hipotonia muscular, que dificulta a criança, os fisioterapeutas sabem bem disso, tá? De expectorar a secreção que está ali dentro. Então, eu já tenho aqui uma abertura imunológica para uma infecção e uma dificuldade de se libertar dessa infecção pela dificuldade que ele tem de movimentar secreções. Tá? Então, essas são as visões parciais que eu tenho. Antes de passar para uma outra pergunta, deixa eu só complementar uma coisa. O Denis frisou bem, enfatizou a via respiratória como um órgão de choque, praticamente, né? Um órgão-alvo de desorganização da defesa do indivíduo com trissomia de 21. Eu só queria fazer um gancho para que a gente faça, eventualmente, uma próxima referenciada. A via respiratória, o pulmão, a via respiratória, ela tem uma origem embriológica igual. O mesmo broto respiratório é o broto do trato digestório. Consequentemente, muita coisa que se expressa no pulmão poderá ter uma expressão primariamente histológica, que é a nível embriológico, na via digestória também. Por isso que, de repente, a gente ouve falar que alguns indivíduos com Covid-19 têm uma manifestação gastroenterológica digestiva. Tá? É só nesse sentido que eu queria. Patrícia, queria fazer um comentário simples em cima disso? Patrícia? Não, eu acho que é isso. Isso talvez seja uma das explicações para a gente ter esses sintomas abdominais mais proeminentes na faixa etária pediátrica, né?
Sim. O Covid, ele foi classificado biologicamente como sendo um enterovírus, assim como a maioria dos vírus respiratórios também são enterovírus. E hoje, se estuda as fezes do indivíduo infectado, mesmo depois do quadro clínico já ter melhorado, você ainda detecta vírus nas fezes do indivíduo. E a gente não sabe o que isso ainda significa. Por quê? Se eu for falar, por exemplo, de uma criança pequena que está na creche, tá? Cuja professora vai limpá-lo quando ele se sujar, etc. Será que ele ainda vai estar excretando vírus pelas fezes e transmitindo para os demais na escola? Tá? Isso vai trazer uma modificação radical, porque o que a gente vem batendo há anos, Zan, dizendo que o que faz com que as crianças adoeçam mais quando estão na escola, quando estão nas terapias, etc., é a falta de higiene adequada. Tá? É o lavar as mãos, é o lavar os equipamentos entre cada paciente atendido, é evitar a aglomeração tanto na sala de espera quanto na sala de terapias. Tá? E essa modificação vai ser muito bem-vinda. Então, por exemplo, aqui em Brasília, tá? Com o isolamento social, nós estamos experimentando um crescimento vertiginoso do dengue, porque você está em casa e está exposto a mosquitos. Tá? Em compensação, os hospitais estão vazios quanto a vírus sincicial respiratório, outros vírus respiratórios que causam gripes e resfriados, e um número muito baixo de pneumonias pelas bactérias e vírus diversos que normalmente, nessa época de outono e inverno, os acometeria, simplesmente porque estão afastados da escola, ou seja, afastados uns dos outros. Beleza. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. As pessoas com síndrome de Down, a questão de sintomas, propagação, prevenção, são as mesmas do que para as pessoas comuns? Bom, então deixa eu tentar só complementar assim. A porta de entrada é igual para todos, né? A suscetibilidade vai diferenciar um de outro, a suscetibilidade principalmente de caráter genética, e claro que a possibilidade de contato, que o Denis frisou muito bem, né? Se você manter um indivíduo dentro de uma restrição de um espaço físico, tal qual uma sala de aula, né, ou um berçário, você terá um risco maior. Esse, entre aspas, confinamento social que evoca uma educação, poderá também acarretar um risco maior. Mas, Denis, Pati, por favor. A outra coisa importante também, Zan, a se considerar. Primeiro, voltando atrás um pouquinho, tá? Crianças que não tenham qualquer acometimento genético, as crianças típicas, tá? Não devem usar máscaras até os 2 meses de idade, até os 2 anos de idade, pelo risco de sufocamento. Até os 4 anos, ela poderá usar sem supervisão, com supervisão. Dos 4 aos 10, alguma supervisão. Tá? Mas, mesmo assim, bota uma máscara no rosto para você ver a comichão que dá. Tá? Então, é um negócio maluco você tentar colocar uma criança com síndrome de Down a partir dos 2 anos, tá? Com uma máscara, com a sua higiene perfeita, você não vai conseguir. Então, nós vamos depender essencialmente dos pais e dos cuidadores para que essa proteção, esse cuidado seja feito. Tá? Lavar as mãos com álcool é fácil, porque eles acham um ato muito bonitinho de ficar esfregando as mãos no álcool. Se você pedir, ele vai lá e faz. Mas quanto à máscara, ele é capaz de botar a mão na máscara e contaminar a máscara como um todo. Por isso, é realmente necessário que as crianças permaneçam em casa. E aí alguém vai perguntar assim, meu Deus, eu vou perder todo o trabalho de estimulação que eu fiz durante esse ano inteiro. Tá? Infelizmente vai. Você pode ter orientações dos seus estimuladores para fazer alguma coisa em casa, mas frequentar os centros de estimulação nesse momento, eu acho que ainda é perigoso. Acho que ainda não dá. Frequentar as escolas regulares, muito mais ainda. Eu quero crer que as características das nossas cidades, das nossas metrópoles, sejam as mesmas. Nem todo mundo tem condições de ter um cuidador em casa o tempo inteiro. Mas se você tiver um cuidador que de sua casa volte à sua casa, volte para cá, volte para a casa dela e comece a se movimentar, você tem um que espalha para 2 e isso vai em progressão geométrica.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, a multiplicação de casos contaminados é muito grande. A criança com síndrome de Down, além das características anatômicas, por exemplo, de ter as vias aéreas mais reduzidas, tá? Tanto o que toca às vias aéreas superiores como as inferiores. Nas vias aéreas inferiores, alguém já tinha me feito uma pergunta, inclusive, que o filho já teve uma pneumonia. A pneumonia o predispõe a ter mais facilidade de ter? Não, uma pneumonia em si não predispõe a facilidade, mas o fato de ter a síndrome de Down, tá? E todas essas dificuldades imunológicas que eu já relatei. Além do fato de que anatomicamente o pulmão dessas crianças é diferenciado, tá? Esse pulmão tem menos alvéolos, esse pulmão tem mais fragilidade alveolar, etc. Isso pode trazer não só o risco de ter o vírus, mas de o vírus causar um estrago um pouco maior. Então, a orientação que fica sabendo disso. E por quê? Você veja bem, enquanto a gente não tinha o Covid, a nossa preocupação era o vírus sensicial respiratório. Tá? E nós batalhamos muito para que o Palivizumab fosse distribuído para essas crianças. Eu não sei como anda no país inteiro. Tá? Aqui em Brasília nós conseguimos alguma coisa. Tá? Mas o mesmo pavor que se tinha do vírus sensicial respiratório, que pode causar uma morbidade muito alta e uma mortalidade também muito alta na criança com síndrome de Down, e particularmente aquelas que são cardiopatas, tá? Você deve ter o mesmo cuidado com o Covid. Só que para o Covid você não tem arma nenhuma ainda. Você não tem um Palivizumab para o Covid. Você não tem um Tamiflu para o Covid. Tá? Então, a criança adoeceu, você vai ter que tratá-la como se ela tivesse com um resfriado comum até que os sintomas comecem a aumentar. Essa criança vai ser investigada. Se tiver uma pneumonia, ela vai ser tratada como uma pneumonia, entre aspas, bacteriana, porque você não pode deixar de ter essa proteção. Você vai ter que ver como está funcionando a defesa imunológica dela em relação a reações inflamatórias, porque hoje você já viu relatos de cascatas inflamatórias imensas, provocando síndromes inflamatórias graves, como, por exemplo, a doença de Kawasaki, que acomete todos os vasos sanguíneos e particularmente as artérias coronarianas, tá? Provocando aneurismos que poderão ser severos com desfechos ruins. Então, novamente, tá? Os cuidados que têm que ser tomados com a síndrome de Down têm que ser individualizados, particularizados, tá? Contínuos e vigilantes, para que você não dê a chance de entrar alguma coisa. É interessante que vocês dão umas respostas tão completas, assim, que uma resposta já meio que responde a outra pergunta, aí eu tenho que reelaborá-las, por isso que elas estão ficando meio confusas, porque tem, em relação à prevenção, se tem alguma questão diferenciada na P21, tem tudo isso que o doutor falou, quebradinho. Obrigada pela resposta, doutor. Alguém quer complementar alguma coisa com relação a essa questão? Eu mesmo ainda preciso complementar uma coisa em relação a essa pergunta que me foi encaminhada por essa mãe. Tá? Uma criança com síndrome de Down, saudável, não tem comorbidade, tem a infelicidade de ter o Covid positivo. Tá? Quais são as medicações a serem usadas? Então, ela própria questiona azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, tá? Hidroxicloroquina, cloroquina, tá? Remdesivir. Todas as publicações que foram feitas, e quando eu digo publicações, muitas publicações às vezes não dão nem tempo de ser publicadas como trabalho, são notificações, mas são notificações de centros universitários, de hospitais importantes e de pessoas importantes dentro da medicina. E você somando tudo, você já tem milhares de pacientes que foram investigados quanto a isso aí, nos diversos países, tá? E que mostram que a azitromicina terá algum efeito se houver alguma co-infecção bacteriana que seja sensível a esse antibiótico. A ivermectina, imaginou-se que ela podia ter algum efeito contra o coronavírus, por quê? Inicialmente essa droga foi sintetizada para tentar tratar rotavírus. Tá? Então, porque trata o rotavírus, vamos ver se trata o Covid também. Não é bem assim. Tá? A nitazoxanida
tá? Que todo mundo conhece como Anita. Não há relato específico sobre isso. A hidrocloroquina, a cloroquina de forma geral, a hidroxicloroquina, etc. Tá? Anteontem havia uma publicação em que em diversos países reuniu-se 150 mil pessoas que fizeram o uso da hidroxicloroquina, tanto nos casos leves, no início da progressão, quanto nos casos intermediários que tiveram que ser internados e receber oxigênio, quanto naqueles que tiveram que ser entubados. Tá? Não justifica-se o uso porque, aparentemente, a relação com a melhora é aleatória, não é causada pela medicação em si. Tá? Além dos grandes efeitos colaterais da medicação, que podem ir até o óbito com parada cardíaca. Tá? Então, enfim, sobra o Remdesivir. O Remdesivir foi um anticorpo monoclonal que foi sintetizado há muitos anos atrás para tentar tratar a hepatite C e não tratou, deu errado. Então, imaginou-se que essa droga poderia tratar o ebola, não tratou também, tá? Deu errado. Então, agora, essa droga, Remdesivir, ela está sendo colocada como uma premissa para tratamento de coronavírus. Tá? Até agora, os estudos não se concluíram. Ainda não há uma motivação para que você coloque isso numa rotina de tratamento. Tá? Então, o tratamento é, primeiro plano, ficar em casa. Em segundo lugar, continuar em casa. Em terceiro lugar, permaneça em casa. Tá? Enquanto você ainda não tem uma resposta clara das medicações e enquanto você ainda não tem uma vacina, o que a gente espera que aconteça logo. Tá? Paty. Só para complementar, ainda falando dos tratamentos, tem o uso de anticoagulantes, né? E também os estudos mostraram que ele deve ser instituído só para as pessoas entubadas ou que tem algum estrado que favoreça a trombose, e não é para ser utilizado já de imediato, são para casos específicos. E eu queria lembrar que todos esses estudos que estão saindo, nenhum ainda é uma pesquisa clínica com crianças, tá? São todos em adultos. Exato. Para concluir também, eu queria frisar, então, que todas as pessoas com trissomia do cromossomo 21 estão sendo encaradas como o grupo de risco, que realmente na faixa etária pediátrica a gente tem menos internações e uma melhor. Na prevenção, eu concordo 100% com o Dr. Denis. Acabar sendo um fator contaminante maior, e o álcool gel, cuidado, porque a gente está tendo, como as crianças não estão indo para a escola, elas não estão ficando mais tão doentes. Então, o que tem aparecido nos hospitais, nos prontos-socorros, basicamente é acidente doméstico. E você misturar acidente doméstico e o uso inadvertido de álcool gel também pode ser um perigoso, levando em consideração a população com síndrome de Down. Tá. Patrícia, eu queria só dar uma complementadinha no que você, uma reforçadazinha no que você falou, tá? Em relação aos anticoagulantes e os antitrombóticos. Tá? Por enquanto, a gente só tem estudos sobre isso em adultos, mas já há crianças usando também, aquelas que estão tendo a síndrome sistêmica citotóxica. Sim, tá? sim. E, na verdade, é muito parecido com coagulação intravascular disseminada. Disseminada. Então, antes que a população que nos assiste ache que isso aí é tratamento de Covid, não é. Isso é tratamento de complicações severas do Covid. Que ninguém procure essas drogas para tratar seus filhos, porque vocês vão cometer erros. Importante. É isso aí. Muito bom. Doutor Zé? Olha, depois dessa ampla explanação feita pelo Denis e completada pela Patrícia, eu só posso dizer assim, todos que estão participando neste momento estão tendo uma oportunidade muito singular de ouvir parâmetros, experiências, vivências, e inclusive traduzir o que nós temos mais recente na literatura,
o Denis fez um link muito rapidamente, que talvez as pessoas não tenham captado bem. Ele falou da doença de Kawasaki. E, infelizmente, nós estamos tendo atualmente uma síndrome inflamatória pediátrica imunomediada multissistêmica, que está correlacionada a uma associação de quem já teve Covid-19. Esse é um processo delicadíssimo, e é nesse processo que está se referenciando as condições de cuidados medicamentosos para coagulabilidade. Tá? Em homeopatia, existe um substrato que é um excelente anticoagulante que a gente usa nas pessoas que têm trombose pós-cateterismo, tá? E esse medicamento, os homeopatas conhecem bem, que é derivado ofídico, né? Por exemplo, é derivado de veneno de cobra, por isso que quem tem que prescrever, quem tem que controlar, quando tiver uma indicação, quando tiver um cuidado, é, sem dúvida nenhuma, alguém que conheça essas repercussões, fazendo com que ninguém, entre aspas, se atreva a usar nada de anticoagulante pensando numa prevenção. Por favor, tenham muito cuidado, o Denis já frisou isso, mas enfatizar isso. Por favor, não se automediquem com nada. Não façam coleção de medicamento em casa, não tenham cloroquina em casa, não tenham nada em casa, porque aquele grupo de pessoas que não tem nada a ver com essa condição epidemiológica da pandemia, que é um pessoal que tem doenças reumáticas, doença autoimune, esse pessoal não está conseguindo adquirir, comprar essa medicação nas farmácias, porque outros que estão guardando aquilo em casa estão prejudicando a qualidade de manutenção de saúde de pessoas que precisam. Imagine que uma pessoa resolva comprar, diga que, por exemplo, veja bem, que diga que, por exemplo, a insulina é muito bom para uma determinada doença. Aí o povo que ouve sai comprando insulina e o diabético que precisa de insulina para se manter vivo não vai ter acesso. Então, o bom senso é muito importante. Eu só queria pincelar em cima disso. Roberta, a palavra é sua, por favor. Então, vamos lá para mais uma. Existem recomendações especiais para indivíduos com a T21 que vivem em casas coletivas, com colegas de quarto ou com pessoal de apoio? Começa, Paty. Eu acho que a regra é a mesma, né? Só que com um cuidado redobrado, porque a gente sabe que nessas casas de apoio, nem sempre o quarto vai ser individual, você tem uma circulação dos cuidadores, que isso pode, a maioria usa transporte público, né? E isso pode favorecer ao aumento de risco de você se infectar. Então, mas basicamente eu acho que são os mesmos cuidados, só que com uma atenção redobrada. É preciso lembrar de uma forma muito clara que as institucionalizações, as áreas de agrupamento, as residências abrigadas, são, por definição, ambientes de maior risco. Porque, infelizmente, na grande maioria, claro, exceções vão existir, mas na grande maioria deles, a condição de higiene ambiental rigorosa não é tão controlada. Mais ainda, se o indivíduo estiver numa condição de uma moradia assistida, onde ele pode sair e entrar, que a tendência é mais ou menos essa, o risco dessa coletividade estar desorganizada numa higiene, que o Denis frisou claramente que o mais importante é a higiene, né? Esse contingente de atenção à higiene passa muitas vezes despercebido, ou melhor, não despercebido, mas desvalorizado, o que é pior ainda. Denis, por favor. E eu quero andar um pouquinho mais à frente, Zan, e dizer a você, se há uma instituição que alberga as nossas pessoas com trissomia do 21, tá? O risco é muito grande. Por quê? Se um é positivo para a Covid, esse um vai ter que ser isolado, ele vai ter que ficar sozinho num lugar para não espalhar para os demais. Tá? E ele sozinho num lugar,
ele vai ter que receber a sua comida na porta, a sua roupa na porta, seus cuidados higiênicos para fazer sozinho lá dentro depois que fechar a porta. Tá? E isso é humanamente difícil, é humanamente impossível. Tá? Então, o cuidado que impera aí é, de fato, o cuidador se proteger por completo. Eu brinco às vezes com as pessoas e digo, sabe aquela roupa que os apicultores usam? Aquele macacão com aquela máscara dentro da norma aqui, usa um uniforme de apicultor e entra dentro do quarto e faça o que você tem que fazer para cuidar dessa pessoa, para que você, ao sair dali, tire essa roupa e não espalhe a dos demais. Agora, eu também não imagino uma criança muito, e o adolescente mais ainda, passar 24 horas do dia durante 7 dias isolado dentro de um quarto. Nós temos uma situação delicadíssima aí, tá? E, a meu ver, insolúvel. Tem uma pergunta bem parecida com isso, que é, no caso de estar doente, a pessoa com síndrome de Down deve ir ao médico ou ao hospital. E paralelo a isso, no caso de ser o único cuidador da pessoa com síndrome de Down, o que devo fazer caso o meu exame dê positivo? Quer começar, Denis? Posso começar, tá? Vamos lá. Se um cuidador tiver um exame positivo, ele vai ter que ser afastado por um período de 7 a 14 dias, a depender da evolução do quadro clínico dele. Tá? Terminado isso aí, tá? Ele vai ter que esperar para fazer o teste de sorologia para ver se ele já produziu IgG suficiente e diminuiu sua carga viral, e aí ele poderá vir ao trabalho. Tá? E vir ao trabalho com toda a consciência de que ele já não vai pegar mais nada. E por não pegar mais nada, ele também não tem condições de passar nada para os outros, vírgula, exceto pelo material que é utilizado para o seu trabalho. Então, ele por si, o corpo dele não vai transmitir Covid para o outro, mas ele vai pegar um equipamento de trabalho, um equipamento de ensino, ele vai pegar um caderno, ele vai pegar uma roupa, ele vai levar um alimento para aquele indivíduo. Mesmo que ele esteja paramentado, se ele não se higienizar, ele pode estar transportando o vírus de um lugar para o outro, e o vírus ele tem uma sobrevivência interessante. Ele sobrevive muito mal em condições de umidade e temperatura, tá? Ele sobrevive no máximo 2 horas. Mas se você tiver, por exemplo, o vírus sobre uma superfície de aço, de vidro, de papel, de metal, de madeira, essa sobrevida pode ir até 6 dias. Então eu toco um equipamento que está na mesa de jantar aqui, não higienizo essa minha mão e levo para um outro indivíduo. Eu estou levando o vírus junto. Legal. Muito bem colocado isso. E eu queria aproveitar esse gancho para lembrar uma coisa. O vírus é um agente de vida intracelular. Consequentemente, se você tiver muco, que tem órgãos ou substratos celulares, se você tiver saliva, que tem substratos celulares, se você tiver fezes e urina, que tem substratos celulares também, o risco desse vírus persistir por mais tempo é maior. Então, tenham bem esse parâmetro de perspectiva de atenção. Se vocês fizerem uma recordada rápida de tudo que foi falado hoje, até agora, por enquanto, né, falou-se principalmente a palavra higienização, higiene, lavar-se, cuidar-se, manter-se limpo e separar-se e cuidar-se do contágio do outro. Paty, por favor, complementa. É o que o Denis falou. Você consegue minimizar a transmissão se você usar esses equipamentos de proteção, e que a gente precisa levar em consideração que, às vezes, não é exatamente a pessoa espirrar ou a pessoa tossir se ela puser a mão num livro, e a pessoa com síndrome de Down que estiver no outro lado encostar nesse livro e levar para o rosto, coçar o olho, enfim, é uma forma de a gente só vai conseguir realmente ter esse controle efetivo se a gente
criar rotinas muito rigor para essas crianças, e aí a gente cai aquele medo de que isso vira pode favorecer a começar um transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Mas não tem opção. A melhor forma de prevenção, como a gente acabou de falar, é a higiene. Então, principalmente com água e sabão. Então, não tem jeito. Ou você faz o distanciamento, ou você vai achar um outro cuidador, ou você vai tentar isolar o máximo possível em quarto individual, porque a gente está ainda sem opções. A melhor opção é a prevenção. Isso. E em relação a equipamentos de proteção individual, se eu for trocar de máscara e de luva a cada gesto que eu fizer, não tem equipamento que cure, tá? Então, se eu uso, por exemplo, uma máscara N95 ou o seu equivalente, tá? Essa máscara ela pode ser usada durante um determinado tempo, você coloca em lugar limpo e seco para ela repousar um pouquinho. Há quem diga que você possa esterilizar essa máscara com álcool ou que ponha em estufa, tá? Mas eu não acredito muito nisso. Tá? Se for outro tipo de máscara, você vai usá-la no máximo durante 3 horas. Sentiu que a máscara está úmida? Tira, joga fora e põe outra. A luva, se eu pego aqui agora um caderno, se eu pego um prato de comida, se eu levo um equipamento de higienização para alguém, tá? Eu não preciso jogar essa luva fora. Tá? Eu, entre um e outro, eu posso passar álcool gel na própria luva adequadamente, porque ela ainda vai servir mais uma vez. Agora, se eu tocar num paciente sabidamente positivo para a Covid, eu tenho que trocar o equipamento todo. Tá certo. Só um momentinho, 5 minutinhos para terminar, por favor. Tá jóia, então. Tem um monte de pergunta aqui que fizeram a respeito de rotina e o que fazer em caso de agravar a situação, já que sabe-se que na pessoa com T21, às vezes, o quadro clínico pode ser um pouquinho mascarado, né? Pode não ser tão evidente como nas pessoas comuns. Aí também o nosso tempo está acabando, eu queria que cada um falasse um pouquinho e fechar aqui e agradecer muito à IDOC pela oportunidade. Ao menor sinal de que a criança está tendo algum acometimento respiratório, particularmente febril, é necessário sim procurar um auxílio médico para saber se é necessário fazer o exame ou não. Portanto, curiosamente, os hospitais se prepararam para atender uma ala de Covid e a outra ala quem não tem Covid. A ala de quem não tem Covid está praticamente vazio. Tá? Então, se você tem um negócio que você não sabe o que é, procure o pronto-socorro, telefone para o seu médico, vá a uma UPA, um posto de saúde. Pode. A minha orientação é isso. Primeiro, entrar com o seu pediatra, que ele vai fazer aquela primeira triagem, porque a gente está levando muito em consideração os sintomas febris, tosse, sintomas respiratórios e os sintomas intestinais, de dor abdominal e vômito. E aí, se a gente verificar que tenha uma razão de sintomatologia ou de epidemiologia, né? Porque às vezes a gente está lá, tive o contato com fulano que depois, no outro dia, eu fiquei sabendo que tinha o exame de Covid positivo. Aí o pediatra vai dar a orientação para o melhor local para seguir, não só para fazer o exame de Covid, mas você tem que fazer todo um rastreio com, enfim, se for necessário, raio-x, provas inflamatórias, se for o caso. Então, ligue para o seu pediatra que ele vai te ajudar a tomar a melhor decisão em conjunto. Muito bom. Eu tenho a certeza que nós tivemos uma oportunidade, como já falei, extremamente singular, que foi construída com o apoio do IDOC. E eu queria dizer para vocês o seguinte: nós tivemos rapidamente, durante uma hora e pouco, uma corrida histórica muito importante, desde uma condição primária de o que pode estar acontecendo com o ser humano, depois a evolução de momentos específicos de viroses diferenciadas que permitiram a investigação clínica e deduziram-se a etiologia de onde vinha, como vinha e propuseram em vários momentos
o histórico das terapêuticas que foram utilizadas, dos agentes teoricamente antivirais, os antibióticos, os sintomáticos, enfim, uma varredura daquilo que foi feito historicamente com os vírus e que está sendo trazido à tona para a questão específica do Covid-19, né? E a questão primária de grande atenção, que foi constantemente enfatizada, a higienização, a proteção, o isolamento, o respeito ao ser humano, respeito de um ao outro e, principalmente, o respeito que o médico tem para com o projeto de atenção e o programa de atenção para com seus pacientes e com todo o contexto do grupo potencialmente infectado e que mais nos preocupa neste momento. O grupo pediátrico, que é, ainda bem que é menor, né? Mas a população com trissomia 21 tem sido um nosso alvo de atenção dirigida. Nosso, neste momento, estou falando de nós três e alguns outros profissionais que atuam em Simidão, tendo um direcionamento grande e está se organizando agora um centro de referência de observação de crianças e de pessoas com trissomia 21 que tiveram Covid. E essa atenção está concentrada num departamento que é, se não me engano, na Espanha. E isto, a Federação Brasileira de Associações de Simidão está apoiando, uma série de outros grupos brasileiros, envolvendo o Denis, envolvendo a Patrícia, me envolvendo a Roberta, inclusive, e muitos profissionais estão envolvidos, o pessoal do Einstein também está envolvido, vários grupos estão envolvidos em fazer com que nós tenhamos uma consciência clara, que nós temos que trabalhar como uma unidade, todo mundo articulado um com o outro, fazendo força para que a gente possa conquistar o melhor produto para com essas crianças. Eu queria agradecer muito a vocês todos, agradecer muito ao Doc para poder ter dado essa oportunidade para a gente, que continua frisando, foi espetacular. Parabéns a todos vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado.